Olá, graças a Deus, mais um programa Viva a Vida com Paz e Vida, uma realização da Paz e Vida Ministério Zona Sul. Eu, pastora Thalita Palharim, tenho o prazer e a alegria de cumprimentar a cada um de vocês com a paz que excede todo o entendimento, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Receba esta paz, sinta esta paz. E você, minha irmã, que estava triste, vai ficar alegre, porque diante dos problemas, talvez você se sinta pequena e você pense que não tem jeito, mas para Deus não há difícil, não há impossível, basta você crer. A sua parte é crer, a sua parte é orar, é falar com Deus, conversar com Ele, ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente está vivendo assim como Marta, né? Preocupada com tantos afazeres, com tantas coisas e não ficamos com a melhor parte. E qual é a melhor parte? A melhor parte é ouvir a voz de Deus, é aquietar a nossa alma. Não vamos ficar correndo de um lado para outro, desesperado. Não, nós temos que nos aquietar. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ele é Deus, o Criador de todas as coisas. Aquele que, por causa da sua palavra, todas as coisas estão no universo sendo sustentadas até o dia de hoje. Você vê que o dia passa, o sol ele nasce novamente, depois ele cai, ele se põe e, enfim, as estrelas, o universo. Diz lá em Gênesis que o Senhor, ele criou todas as coisas. Ele disse: haja luz, houve luz. Ele foi dizendo, através da sua palavra, tudo foi ficando em seu devido lugar. Todas as coisas até os dias de hoje são sustentadas por causa da sua palavra. E independente da situação que você esteja vivendo, saiba que Deus é quem dá a resposta final. A palavra do Senhor também nos alerta sobre o homem e a mulher que traça os seus caminhos, que traça os seus planos, os seus objetivos, que há caminhos que parecem bons aos homens, mas o fim deles é morte. Então nós precisamos descansar no Senhor, precisamos estar quietos no sentido de aquietar a nossa alma. Não vamos ficar desesperados, nós não precisamos nos desesperarmos com o amanhã. Nós temos que confiar, independente da situação, independente do que esteja acontecendo, ainda que não entendamos as coisas, nós elevamos as nossas mãos para o céu e podemos dizer, como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Se Ele vive, Ele cuida de você, você pode descansar. Confie no Senhor de todo o seu coração. Confie. Se você quiser fazer do teu jeito, do teu modo, da tua forma, você está assim expressando que você não confia em Deus. Você quer fazer do seu jeito. Você insiste em fazer do seu jeito. Querido, quem te conhece? Quem sabe tudo a teu respeito? Quem te conhece melhor do que ninguém? Ninguém conhece tão bem o produto quanto o seu fabricante, não é? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos conhece muito bem, Ele sabe o que é melhor para nós. Então confie. A palavra do Senhor, aqui nós vamos agora para o livro de Lucas, porque ontem eu falava a respeito, no programa anterior, eu falava a respeito da obediência, que Deus Ele quer a obediência. A obediência é muito melhor do que sacrifícios.
também aquele povo de Israel que fazia o jejum quanto aos alimentos, quanto à alimentação, mas que tratava os outros com tanta dureza, com tanta maldade, que jogavam sobre os outros pesos, julgos, e que não era isso que Deus queria daquele povo. O Senhor quer obediência, o Senhor quer um coração verdadeiro. Deus ele não está à procura de pessoas perfeitas, Deus está à procura de pessoas que queiram melhorar a cada dia, que tenham um coração ensinável, que queiram crescer na fé, que queiram crescer espiritualmente. Pessoas dispostas a reconhecer os seus erros e a sua insignificância diante daquele que é o Todo-Poderoso, que nos deu vida e que nos ungiu para o trabalho, para a sua boa obra. Nós só estamos aqui porque o Senhor nos ungiu para isso. Aqui no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9, fala do fariseu e o cobrador de impostos, fala sobre o perigo de alguém se achar muito bom e desprezar os outros, ensina o caminho da humildade, o esvaziar de si mesmo. E aqui diz assim: Jesus também contou esta parábola para aqueles que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. A partir do versículo 10. 2 homens foram ao templo, Jesus falando, para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. Cobrador de impostos, odiado por todo o povo. Pecador, falho mesmo. E que era assim, desprezado, mas não aparece. Um cobrador de impostos não aparece na frente de ninguém naquela época, porque senão era apedrejado, corria risco de vida mesmo. Ninguém gostava, todos odiavam, até porque eles pecavam mesmo, no sentido de cobrar além do que era correto, né? Eles agiam erroneamente. E aqui diz assim: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu. O fariseu que sabia tudo sobre a lei de Moisés, que conhecia os livros. O fariseu, aquele que se achava o bambambam, que se achava o máximo. E o cobrador de impostos, aquele que tinha que matar. Para o povo era isso. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou a 10ª parte de tudo o que eu ganho. Bom, essa foi a oração do fariseu. Aí o cobrador de impostos ficou de longe. Ele nem chegou muito perto de onde estava o fariseu, lá no templo. Ele ficou de longe. Sabe por que ele ficou de longe? Porque ele se sentia, sem valor. E nós vamos ver isso. Ele reconhecia o seu pecado. Ele reconhecia a sua condição. Olha aqui. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e ele nem levantava o rosto para o céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz. Este voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido.
Veja esses exemplos que Jesus nos deu. O fariseu que se achava o máximo e, infelizmente, existem tantos que hoje são considerados como fariseus, pessoas que se acham acima de tudo e de todos. Olha, você quer ver quem realmente é parecido com Jesus? Então veja se essa pessoa ela fica próxima do povo, se ela é acessível, se ela está perto dos outros. Porque Jesus, ele nunca se isolava. Jesus, ele nunca dizia, dá licença que eu estou passando, por favor, cadê os meus seguranças? Não, Jesus, ele estava sempre próximo à multidão. Jesus sempre estava perto do povo, ele amava estar perto do povo. Então, você quer ver se esse homem, se essa mulher parece com Jesus? Preste atenção nas suas atitudes, observe os seus comportamentos, porque Jesus ele não se isolava de ninguém. Ao contrário, Jesus estava sempre perto das pessoas, ele era acessível. Hoje a gente vê tanta gente, tantas pessoas que são assim inacessíveis, né? São pessoas que não tem nem como você conversar, chegar perto. Mas aqueles que se esforçam em parecer com Jesus são pessoas acessíveis, sim. São pessoas que gostam de estar próximas aos outros, gostam de ter as pessoas perto. E Jesus, enfim, ele contou esse exemplo porque o fariseu, aquela oração e nada, é a mesma coisa. Aquele fariseu, ele dizia, ai, eu dou o dízimo, eu dou a 10ª parte de tudo. Veja aqui, ó, eu te agradeço, quer dizer, ele estava agradecendo porque ele não era avarento, porque eu não sou avarento, eu não sou desonesto, eu não sou imoral como as outras pessoas. Te agradeço porque eu não sou como aquele ali, ó, aquele ali, eu não sou como ele. Jejuo 2 vezes por semana, te dou o dízimo, dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. E Jesus então colocou o exemplo oposto àquele homem, cobrador de impostos, pecador, mas que reconhecia, essa é a grande diferença. Era pecador? Sim, mas ele reconheceu, ele batia no peito e dizia, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador, tendes misericórdia. Ele nem se aproximava muito, ele nem olhava para o céu, ele estava de cabeça baixa. Ele reconhecia sua pequenez, ele reconhecia que ele precisava da misericórdia de Deus. Ele precisava do perdão. E aquele que confessa os seus erros, aquele que confessa os seus pecados, esse alcança misericórdia. E Jesus, ele disse, eu afirmo que foi este homem, o cobrador de impostos, o odiado por todos, o pecador, foi ele que foi embora em paz. Ele foi embora em paz com Deus. Deus recebeu aquela oração. Deus recebeu aquela oração de bom grado. Deus o abençoou. Deus derramou a sua misericórdia sobre a vida daquele homem. Ele foi embora em paz. Ele foi em paz. Agora, o fariseu, com a sua soberba, com o seu orgulho, só parecia que ele estava em paz. Mas ele não estava, porque ele era como um sepulcro caiado. Por fora aparentava beleza, mas por dentro cheirava mal, porque tinha soberba, orgulho. E Deus, ele se coloca na frente do soberbo. Chega uma hora que Deus diz, até aqui, daqui você não passa.
Porque Deus se opõe ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes.